Oi gente, meu nome é Aline, eu sou professora de História. Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre a Primeira República, né? Eu já falei sobre como é que funcionava, né, durante a República Oligárquica, a questão do coronelismo, do voto de cabresto. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar o link para você assistir, né? Assista esse vídeo primeiro. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a urbanização e a industrialização no Brasil nesse período. Até 1920, 70% da população estava radicada no campo e a atividade rural era a grande estrela, né, do Brasil, principalmente com a figura aí do café predominando, né? Até falei com vocês na aula anterior sobre o Convênio de Taubaté e a importância do café para a modernização do Brasil, né? O ciclo do café que começou lá com Dom Pedro II, continuou uma figura predominante no Brasil durante toda a Primeira República. Ocorre que em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, não é nosso objeto no momento, né? Então, assim, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. E durante esse conflito, o Brasil ele teve muita dificuldade de encontrar esses produtos industrializados. Então, teve que fazer o quê? Teve que se virar e produzir os próprios produtos. E aí a gente começa a ver uma industrialização no Brasil, aquela famosa industrialização por substituição de importações, que é quando o país não consegue encontrar no exterior o produto e ele começa a organizar a sua própria industrialização. Foi assim que ocorreu no Brasil, certo? Após isso, a gente vê também um crescente movimento operário no Brasil, devido às péssimas condições que esse operariado tinha aqui, né? Jornadas extensivas, né, de 15 horas ou até mais, trabalho infantil, dentre outras coisas que ocorriam, espaço extremamente mal organizado, sem higiene, espaços fechados, direitos trabalhistas quase que inexistentes, né? Um trabalho extremamente precário desses operariados. E aí surgem correntes. Dentre essas correntes, cabe destacar o anarquismo, né? A corrente católica que queria justamente afastar o operariado do anarquismo e do socialismo. E também você tem o sindicalismo revolucionário, que via na greve a única forma de luta, a única forma de combate à exploração do trabalhador por parte do patronato. Tanto que em 1917 você tem uma greve, uma grande greve. Nessa greve, no dia 9 de julho, você tem uma manifestação em que um operário chamado José Martinez é assassinado pela polícia, né? Ele morre. E o enterro dele vira também uma manifestação contra a violência policial, né, empregada contra esses manifestantes. E essa greve que em São Paulo, né, ela foi mais forte, entre 50 a 70 mil trabalhadores aderiram. No dia 12 de julho, inclusive, a cidade ficou praticamente paralisada, né, porque muitos setores aderiram a essa manifestação contra essa exploração do operariado. Dentre as reivindicações desses grevistas estavam o aumento de 20%, uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, a liberdade para os grevistas e o direito à associação, né? O direito de ser social, o direito de criar sindicatos, né? De estar protegido aí por uma associação. Diante dessa força, né, do movimento, os patrões e o governo foram obrigados a negociar, né? Fizeram uma série de promessas de aumento, de redução de jornada de trabalho, de melhorias de condição, né, nesse trabalho, mas não cumpriram essas promessas. E em 1919, 1920, novas greves ocorrem em virtude disso. Outro ponto importante
foi a Semana de Arte Moderna, né, ocorrida em 1922, que você tem grandes expoentes da arte brasileira, né, dentre eles a Tarsila de Amaral. Quem aqui nunca ouviu falar, né, do Abaporu, né, um quadro extremamente famoso dela. Vou até colocar aqui a imagem aqui para vocês verem, né, a imagem do Abaporu. Nesse movimento se fez a crítica, né, aos valores, né, aos estrangeirismos que eram adotados aqui na arte brasileira, e se propôs criar uma arte mais personalista, mais brasileira, né, mais ligada às nossas características culturais. Dentre os expoentes, além da Tarsila de Amaral que eu já citei, você tem o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, né, que são os grandes nomes dessa Semana de Arte Moderna. O quadro Abaporu, né, que significa antropófago, e a antropofagia vem de uma das práticas, né, de povos indígenas. Não é todos os povos indígenas que têm essa prática, alguns, né, que é de devorar os seus inimigos. Isso mesmo, gente, canibalismo, tá? E aí você pensa, nossa, professora, mas que coisa horrível, né? Mas dentro da cultura, esses indígenas, quando eles entram em conflito com outras tribos, o que eles fazem? Eles pegam aquele inimigo, fazem um ritual e cada um come um pedaço daquela pessoa. Não é porque eles querem matar a fome deles, é porque eles acreditavam que as boas qualidades daquele guerreiro, a coragem, a ousadia, né, iriam para dentro deles, eles iam ganhar aqueles atributos para eles, eles seriam fortes, corajosos, né, assim como aquele inimigo era. Para o Oswald, para a Tarsila do Amaral, eles achavam que os brasileiros deveriam pegar essa arte europeia, devorar ela e criar um outro produto original, um outro produto que não fosse, né, um outro produto cultural que não fosse uma réplica, que não fosse uma cópia daquilo que os europeus produziam, né? Essa arte devia ser pessoal, devia ser levar em conta as características culturais brasileiras. A Primeira República ela vai ser também um período, né, vai ser um momento em que você vai ter alguns conflitos, principalmente devido às dificuldades, né, que se apresentavam no campo. Você tinha coronéis e você tinha trabalhadores rurais extremamente pauperizados. E é nesse contexto que vai surgir o messianismo. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Canudos, né, a Guerra de Canudos, sobre Antônio Conselheiro. E tem até um filme, né, que é estrelado pelo José Wilker, um filme muito bom, que fala sobre a história de Antônio Conselheiro, do Arraial de Canudos, que é muito bom. E nesse período vai surgir o messianismo, que se refere a quê? Primeiro, a palavra Messias, ela indica a figura de um Salvador, um Messias, né, um Redentor, alguém que veio para provocar uma transformação. E em Canudos, né, na Bahia, vai apresentar-se aí a figura do Antônio Conselheiro. Nesse contexto, né, nesse contexto de pobreza, de secas arrasadoras, de muitas dificuldades econômicas, do açúcar em declínio, vai surgir a figura do Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, isso no final do século XIX, certo? O Antônio Conselheiro que viveu de 1830 até 1897, e ele andava pelo sertão nordestino fazendo pregações políticas, ele atraía milhares de pessoas, né, com obras de caridade, construção de igreja, reforma de igreja. Ele era uma figura bem icônica, né, uma figura, era um referencial ali para aquela população tão sofrida. Em 1893, né, ele já tinha 65 anos, ele resolveu liderar a formação de um arraial, né? Primeiramente esse arraial foi chamado de Belo Monte, à margem do rio Vaza Barris. Depois esse povoado, né, esse arraial, ele muda de nome e começa a se chamar Canudos. E as ações de Antônio Conselheiro
elas conquistavam sertanejos, né? Porque ele falava, olha, a terra não tem dono, a terra ela é de todos. Então ele pregava assim uma certa igualdade entre aqueles que lá estavam. Acabou que esse arraial ele se tornou um refúgio, né, para as pessoas que sofriam com a pobreza e com a miséria que existia ali no sertão. Outro ponto importante a destacar é a questão da monarquia, né? A monarquia caiu, a república começou e o Antônio Conselheiro ele era meio anti-república, ele queria a volta da monarquia e ele falava contra a república. E aí os inimigos de Canudos falavam que morava lá um monte de lunáticos, de antimonarquistas, de fanáticos religiosos e pela liderança religiosa dele também, ele começou a incomodar os líderes católicos, né, os líderes da Igreja Católica, começou a incomodar os latifundiários ali da região, porque ele falava que a terra não tinha dono, logo ele questionava, né, a questão da propriedade da terra, e isso incomodava muito os latifundiários, incomodava a Igreja Católica, e incomodava também as lideranças políticas, né, que você tinha uma república lá, uma república que tinha acabado de nascer, e não era interessante alguém atacar essa república. Até que chegou um ponto que houve várias incursões, né, militares contra Canudos. Eles conseguiram resistir a várias dessas incursões, mas no dia 5 de outubro de 1897, 10 mil homens armados foram enviados pelo ministro da Guerra para atacar e destruir Canudos. E aí a grande maioria da população de Canudos morreu tentando defender a comunidade. Inclusive o líder, né, o Antônio Conselheiro, morreu nesse último embate aí. E aí acabou, né, essa batalha, Canudos foi destruída, Antônio Conselheiro foi morto. E, inclusive, a Guerra de Canudos ela é tema do livro Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha, né? Um livro maravilhoso, recomendo a leitura. Quem quiser ler, leia, muito bom, ok? A gente vai ficar por aqui. E aí, eu vou lançar novos vídeos. Espero que vocês acompanhem, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês dêem uma forcinha pro canal, beleza? Grande abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa.